Queridos, que a graça e a paz de Yahshua Mashiach, nosso Messias, esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Que neste dia você possa sim sentir-se agraciado pela presença do nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Hoje nós iremos meditar sobre a armadura do servo fiel. Bora meditar? Vai lá pega a tua Bíblia aí, abre a palavra, vamos pegar a palavra, né? Em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Vamos lá, pegar a armadura do servo fiel. Hoje nós vamos aprender a nos vestir a armadura dele. Como vestir a armadura do servo fiel? Aquele que é fiel até o fim, né? Nós sabemos que Yahshua está às portas. Então nós temos que estar preparado. Preparado fisicamente? Não, preparado espiritualmente. Porque quando o seu espírito está forte, quando sua carne está fraca, o seu espírito está forte. Então nós temos que fortalecer inicialmente o nosso espírito. Quando o nosso espírito está forte, a carne pode estar fraca, mas a gente prevalece. Assim seja. Bora lá meditar? E finalizando as palavras, eis que digo: fortalecei-vos em nosso Altíssimo e na força do seu poder. Ou seja, fortalecer na força do nosso Salvador, fortalecer na força do nosso Criador, não na força do mundo, na força das coisas, nas forças dos bens materiais, né? Isso não é nada diante da criação do nosso Criador e do nosso Salvador. Revesti-vos de toda a armadura de Yahweh, para que possais estar firme diante das armadilhas do Satã. Ou seja, se você está revertido espiritualmente com a força do Criador e do nosso Salvador, o diabo pode atentar. Ele pode tentar, mas você vai resistir, né? Em Tiago 4,7 diz: sujeitai a Yahweh, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? As tentações, os encantamentos, tudo pode vir sobre você, porém, se você está revertido com a força espiritual, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Bora continuar. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das terras deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos céus. Ou seja, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra o ser humano, mas contra os principados, a potestade, né? Porque existem espíritos territoriais, né? Existem hostes malignas, ou seja, que ali estão pessoas que são possuídas por espíritos do mal, revestidos, são cavalos do próprio diabo, para provocar a discórdia, para provocar a contenda, para provocar as maldades, né? Existem os espíritos, os principados, né? E os príncipes, as potestades que estão ligados a territórios, né? Tem principados no governo, né? No país governando. Então nós temos que a nossa luta não é só contra essas pessoas, mas contra o espírito, né? Contra os espíritos imundos que estão ali alojados naquelas pessoas. Por isso que é bem frisado que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes malignas, os principados das trevas, a potestades, né? A potestade, os príncipes territoriais, enfim, porque em cada território existe, né, a sua cadeia de demônios, né? Atuando ali no país, atuando nas cidades, nos bairros. Tem atuações do diabo em todos os lugares. Então nós temos que lutar não contra as pessoas, mas contra o espiritual, né, que está atuando naquelas pessoas. Continuando. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Yahweh, para que possais resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Portanto, revestir de toda a armadura de Yahweh, para que possais resistir o mal e sair firme de todo o combate. Ou seja, se você está revertido com o poder, com a força espiritual do nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahshua, invocando, se levantando pela manhã, invocando, clamando a Ele força espiritual, clamando a Ele benevolência, que tenha benevolência da sua vida, misericórdia da sua vida, mas que venha te fortalecer, que venha te revertir de força e poder espiritual. Você pode passar por um dia difícil, mas você conseguirá passar e ser vencedor, né? Continuando. Estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestidos da justiça como a couraça, e calçados os vossos pés em prontidão para anunciar a boa nova.
de paz. E, sobretudo, pegai o escudo da fé, com a qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E recebei o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de alma. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica dentro do coração e do Espírito. E vigiai nisso com toda a perseverança e estudo, por todos os santos. Ou seja, orar em todo o tempo. Você deve orar só algum momento? Não, você tem que estar mentalizando em oração o tempo inteiro. Você tem que estar com os pensamentos ligados ao Criador e ao Salvador o tempo inteiro. Você tem que estar em vigilância, meditar. No Salmo 1 diz, medite a minha palavra dia e noite. Então você tem que estar em constante meditação da palavra. Não é que você tenha, às vezes de repente você está trabalhando, não tem como você abrir a Bíblia lá e ler, né? Mas em sua mente você tem que estar meditando a palavra que você leu um dia anterior, que você leu pela manhã. Você tem que estar meditando, né, sobre aquela palavra, porque a partir do momento que você está meditando e conectado com o Criador e com o seu Salvador, com o nosso Salvador, você está blindando sua mente, você está blindando o seu espírito, né, fortalecendo o seu espírito na realidade. Continuando. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança e vigor, que sustenha os meus lábios para falar o segredo da boa nova. Ou seja, a partir do momento que você está em comunhão, em conexão com o Criador e com seu Filho, ali você está, quando você medita na palavra, quando você pede entendimento, quando você começa a pedir entendimento, quando você começa a pedir sabedoria do alto, ele vai te capacitando para que você venha falar da boa nova. O que é a boa nova? É a palavra, é o evangelho verdadeiro, sem mancha, sem mácula, falar verdadeiramente o que está nas escrituras, sem mentir, sem fraudar, sem enganar as pessoas. Falar verdadeiramente o nome do Criador, que é Yahweh, do seu Salvador, que é Yahshua Mashiach, que é o nosso Messias. Falar que ele está às portas, que ele está voltando, para que arrependa-se, volte seu arrependimento, venha se santificar, venha sim se preparar, esperar, ter alegria em esperar, em preparar pela sua volta. Apesar que o dia que ele voltar não vai ser um dia feliz para aqueles que esperam, mas para aqueles outros que não estão esperando, vai ser um dia triplo, porque vai ser um dia muito difícil. Muitas coisas irão acontecer aos olhos humanos. Muitas coisas, eles verão coisas assim que os deixarão completamente desnorteados, né? Porque está na palavra, né? Está na palavra. Continuando. A boa nova na qual eu trabalho, preso em correntes, e para que possa falar dela livremente como me convém falar. Ou seja, que você esteja preparado para falar a verdade, preparado para difundir o evangelho verdadeiramente, difundir a volta de Yahshua, dizer para as pessoas, para que elas sim, o nome verdadeiro do Pai é Yahweh, o nome verdadeiro do Salvador é Yahshua, falar a verdade, não ocultar, porque ele disse que se você ter vergonha diante dos testemunhar ele diante dos homens, ele não vai te ser testemunha diante do Pai, né? Ou seja, se você negar o nome dele aqui diante dos homens, das pessoas, é o nome verdadeiro, o dia que no juízo final lá, ele também negará você diante do Pai. Então nós temos sim que falar a verdade, falar o nome verdadeiro, falar que ele veio, que o único propósito de Yahshua na terra é nos salvar mesmo, que para que nós fôssemos salvos por amor. Yahshua é amor, Yahweh deu seu único filho por amor à humanidade, né? Até assim, é difícil de acreditar, porque as pessoas, aqui o mundo que ele oferece só coisas materiais, né? Coisas passageiras, coisas que vai acabar com o tempo, a ferrugem, mas ele guarde o teu coração, ali que está o maior tesouro seu, é o teu coração, né? Vamos guardar tudo aquilo que você tem ouvido, vamos guardar assim, e meditar e compartilhar com outras pessoas, porque a partir do momento que você ouve a verdade, você conhece a verdade, você tem obrigação de passar essa verdade para outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer a verdade, que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho, né? Para que elas não sejam enganadas, se você hoje tem um conhecimento que não pode devolver, que não é obrigatório devolver dízimo, você tem a obrigação de compartilhar com sua irmã. Tá vendo uma irmã da igreja lá, tá passando dificuldade, ainda insistindo em devolver dízimo, fala com ela, explica para ela. Isso foi na lei de Moisés, no Antigo Testamento, que devolvia em forma de alimentos. E Yahshua veio para tirar esse jugo das suas costas, das nossas costas. Então hoje você não tem a obrigatoriedade de devolver. Então, queridos, são pequenas coisas, sinalização, você vai melhorando a vida das pessoas com a verdade.
A verdade de fato e de verdade. A verdade é que está oculta diante das pessoas. Muitos conhecem, mas não põem em prática. E aqueles que oculta essa verdade, no dia do final eles vão prestar conta ao nosso Criador e ao nosso Salvador, né? Eles irão prestar conta por essas almas, por enganar tantas pessoas, né? Eles vão prestar conta. Um dia eu falei, gente, eu tinha mais de cento e tantos vídeos, eu pregava heresias, o nome Zeus, o nome porco, eu deletei. Pode acontecer de eu gravar um vídeo e falar o nome ainda? Pode. Eu sou humana, ainda pode acontecer. Porque eu aprendi errôneo, mas eu conheci a verdade. E por eu conhecer a verdade, por eu conhecer a verdade, eu aprendi, guardei pra mim, coloquei em prática e estou ensinando, tentando compartilhar, né? Porque quem ensina a gente verdadeiramente é o nosso Pai e o nosso irmão Salvador. Querido, eu espero que essa palavra possa ter contribuído para você. Espero que se você é um servo fiel, que você vista a armadura de Yahshua neste dia, se fortaleça espiritualmente, que você seja mais convencedor, porque Ele está às portas. Queira você ou queira não, Ele está às portas. Aleluia, glória a Yahshua. E que você também espere com alegria, né? Que você venha se revertir, que você puder fazer tudo que você estiver ao seu alcance. Se você puder fazer para fazer o bem para as pessoas, para os que estão ao seu redor, falando a verdade, compartilhando a verdade, faça. Agora, se você é novo e é pela primeira vez que você vem neste canal, seja bem-vindo. Meu nome é Érica Oliveira. Aqui é o canal da verdade, que fala o nome do verdadeiro, do Pai e do Filho, que do Pai é Yahweh, que é Yud Rei Vav Rei, que é Yahweh, e do nosso Salvador, que é Yahshua Mashiach, que é o nosso Messias. Que você seja abençoado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo você é notificado. Que Yahshua te abençoe, que Yahweh te abençoe neste dia, que você seja muito feliz, muito cheio da presença dele, que a presença dele venha resplandecer no seu dia. Shalom a todos. Shalom significa paz, saúde e prosperidade em todas as áreas, principalmente prosperidade espiritual. Te desejo neste dia. Até mais. Paz de Yahshua.